No Hospital Terrestre, Casimiro Cunha. No que concerne à matéria, a terra não tem saúde, é mundo de muitos males, sem remédios de virtude. Toda criatura que nasce no planeta, ainda feliz, guarda o traço da amargura, o sinal, a cicatriz. O orbe inteiro, por enquanto, não passa de um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual. Sobre a sua superfície não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Bom dia, estamos começando mais uma transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso palestrante é o João Luiz, de Cachoeira Paulista. Ele já está aqui aguardando, mas eu vou começar dando alguns recados, como de costume, né? Então, todos sejam muito bem-vindos, que nós possamos ter uma ótima manhã, um ótimo dia. Estou somente colocando aqui, certo. Então, lembrando que o atendimento fraterno, ele está sendo feito por telefone, para que você ou alguém que você conheça possa ser atendido. Basta que envie o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org, que assim que for possível, um atendente fraterno irá entrar em contato. Também, caso você tenha alguma dúvida, sugestão, reclamação, você pode estar enviando para esse mesmo e-mail, contato@cedivinomestre.org, que vamos ler os seus comentários e, assim que possível, eles serão respondidos. Também, lembrando da campanha Acolha uma Família. Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, para isso, está sendo arrecadado alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas, itens de higiene pessoal. Mas também podem ser doados e devem ser doados, né? Quem puder está fazendo essa doação. Cobertores, tanto de casal quanto de solteiro, de bebê, roupas, calçados, utensílios domésticos, o que você tiver que para você já não serve mais, mas que está em boa condição e que outra pessoa pode usar, você pode estar fazendo a sua doação, que isso vai ser direcionado para quem precisa. Então, basta que você leve a sua doação até a obra social Célio Lemos, às segundas, quartas ou às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, caso não possa levar até a obra social Célio Lemos, você entra em contato com a Iris pelo WhatsApp, que é o 981630807, e combina com ela a melhor forma de estar fazendo a sua doação. Bom, então eu dei os recados e agora então vou fazer a prece para que a gente possa chamar o nosso convidado dessa manhã. Então vamos, nesse instante, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos colocando no momento presente,
nos colocando em situação de receber as palavras que o nosso palestrante hoje vem trazer para nós, de que nós possamos receber os bons fluidos, vibrações, que os espíritos amigos deste nosso trabalho, eles possam nos envolver nessas vibrações, nesses fluidos, nos coloquemos em situação de receber, de que essas energias salutares possam ir adentrando o nosso ser, nos equilibrando, harmonizando, trazendo a cura para o nosso corpo, para a nossa alma, conforme as nossas necessidades, os nossos merecimentos. Vamos agradecendo a Deus por podermos estar reunidos pela internet, agradecendo pelo amparo que nós temos, agradecendo aos trabalhadores do plano físico, do plano espiritual. Vamos agradecendo ao nosso alimento, ao nosso corpo, à nossa encarnação. E vamos então pedindo juntos pelo nosso planeta, que os bons espíritos possam envolver a todo o nosso globo em fluidos e vibrações amorosas, que nem que seja por um instante, que toda a humanidade, que os animais, que as florestas, os rios, possam receber por um instante uma paz profunda, nos envolvendo, nos envolvendo. Que o nosso planeta seja amparado, que todos nós sejamos inspirados para que possamos ir tomando consciência dos nossos erros, dos nossos acertos, para que possamos ir fazendo as mudanças que são tão necessárias, para que possamos ser felizes e termos um planeta justo para todos. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Bom, então hoje o nosso convidado é o João Luiz Nascimento, que é de Cachoeira Paulista, já nosso conhecido aqui do Divino Mestre. Ele é atualmente o vice-presidente da USE Cachoeira Paulista. Ele também é trabalhador do Centro Espírita, que é a União Espírita Cachoeirense, sendo nesse momento o vice-presidente dessa casa. E muito bem-vindo. Nós agradecemos pelo senhor aceitar o nosso convite. E então hoje o senhor vai falar para nós sobre o ser consciente, né? Isso. Então, uma boa palestra e até daqui a pouco. Daqui a pouco. Bom dia, Carolina. Bom dia aos companheiros do Centro Espírita Divino Mestre. Assim como cumprimentamos a todos que estão nesse momento podendo nos assistir através deste recurso tecnológico que nos aproxima, embora estejamos distanciados fisicamente uns dos outros. Que seja um momento de paz, um momento de luz e que Deus nos envolva neste projeto de amor. Que possamos juntos, estabelecer aqui só um instantinho, possamos estabelecer esta conexão de paz, de luz e de muito carinho, para que sejamos interligados pelo coração, pelos laços do coração. Costuma-se dizer que o mundo
é movido por perguntas. Mas se nós também prestarmos atenção, vamos identificar que o que dá curso ao mundo são as respostas. E respostas, tanto quanto nós as damos, nós também as ouvimos. O mundo nos dá respostas, a vida nos dá respostas, as pessoas com as quais convivemos nos dão respostas, e mesmo as que estão distantes, hoje, num tempo de conexão global, em tempo real, recebemos e identificamos, né, nas notícias, nas considerações que ouvimos, naquilo que assistimos, respostas que nos vêm às nossas indagações, às nossas questiúnculas. A criatura humana, de há muito tempo, faz variados questionamentos, se pergunta a si mesmo. Esta é a base da própria filosofia, né? Quem sou, quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão do existir, qual a razão da nossa vida, qual a finalidade da existência. E muitas vezes somos nós perguntados, somos nós questionados também pelo outro e pela vida de alguma forma. Então essas questões, essas perguntas movem o mundo, mas este mundo vai sendo dado curso a ele mediante as respostas que damos e as respostas que recebemos. Relendo uma entrevista do jornal A Voz das Misericórdias, uma entrevista que à época foi realizada com Madre Teresa de Calcutá, hoje considerada santa na Igreja Católica, Santa Teresa de Calcutá, e uma entrevista belíssima, onde muitas questões ali levadas até ela, as respostas têm um conteúdo, um significado existencial, né, com a visão do Espírito, né, com a visão de um projeto divino estabelecido para todos e para cada um de nós. E nós nos recordamos aqui de algumas questões e vamos trabalhar 3 delas no início desta nossa conversa, para que possamos analisar juntos as respostas que foram dadas por Madre Teresa de Calcutá, visando então estabelecermos este fundamento, né, do que seria o ser consciente, o processo da conscientização do ser. Numa das questões, então, foi perguntado a ela: Senhora, qual a importância da sua obra? E Madre Teresa de Calcutá respondeu assim: eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. A vontade é dele. Então, a autoidentificação daquela senhora, na visão de que ela era um instrumento de Deus na terra, e fez ali, então, a comparação a um lápis que escreve, né, nas páginas da vida, as linhas da sua participação no mundo. Vejamos também que o lápis, na sua essência, né, que é importante, que é o grafite, que é o que efetivamente dá a consideração da condição do lápis poder escrever. Então, nesta consideração do lápis e nesta metáfora do lápis, nós, espíritos imortais, com a nossa participação na Terra, na vivência de um corpo físico, uma estrutura biológica, o que nos importa é o grafite, é o que está por dentro. A nossa condição mental, a nossa condição emocional, a nossa condição psíquica, e que vamos demonstrar através da nossa vontade, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, das nossas tomadas de decisão, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Nos lembremos aqui de Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Nos lembremos de Paulo de Tarso tomando consciência, né, deste projeto divino sobre a sua vida e do quanto a proposta cristã realizava nele, naquele seu processo de transformação, de conversão,
dizendo então: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, a vontade é dele. Quando vamos então nos aproximando cada vez mais do conhecimento deste projeto divino, vamos estabelecendo esta relação com Deus, que é nosso Pai, e assim como Jesus nos ensinou, vamos também nos aproximando, né, desta relação mais amorosa do Filho com o Pai, da criatura com o Criador. Então, embora tenham jornalistas perguntado a ela sobre a importância da sua obra, ela considerou numa visão espiritual, numa visão elevada, consciente, de um espírito consciente do seu papel. E comparou-se a um lápis que escreve nas linhas da vida, nas páginas da vida, a sua história e a história de tantos outros que estiveram com ela durante todo o seu trabalho de benemerência, de filantropia, dentro da igreja, mas também fora da igreja, e nos deu este exemplo. Numa outra questão direcionada a ela, os jornalistas perguntaram: Senhora, quais são os seus planos para o futuro? E ela respondeu: apenas um dia de cada vez. Ontem já passou, amanhã ainda não chegou, eu só tenho hoje para amar Jesus. Apenas um dia de cada vez. A consciência de um ser espiritual que tinha a visão de que cada dia, cada minuto, cada segundo eram importantes para o seu viver e o seu conviver. Alguém que se levanta a cada manhã pensando neste projeto divino, individual e coletivo, assim como estamos todos nós ligados a este projeto divino, individual e coletivo, sabedora ela, tanto quanto seremos nós sabedores também, de que Deus tem para cada um de nós uma missão. Muitas vezes nos sentimos destituídos dessas missões, entendendo que apenas estamos aqui para viver a vida, para convivermos no mundo. Mas se perguntamos à vida e ao mundo, se temos perguntas, o certo é que também temos respostas. E tanto quanto nos aprofundamos nas respostas mais íntimas, aquelas que estão dentro de nós, porque assim fomos criados, seres imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade na própria condição do uso do livre-arbítrio, realizando o nosso processo ascensional de evolução, de progresso, de despertamento da nossa consciência. E em nós, então, foram colocadas essas respostas por Deus, que irão sendo descobertas conforme o nosso despertamento. Irão sendo descobertas conforme a nossa maturidade. Então, diz ela, apenas um dia de cada vez, viver cada dia, cada instante. Aproveitar o que a vida nos oferece, né? E quando nós vamos redimensionando a nossa compreensão de vida, além da condição da vida material, da vida orgânica, da vida biológica, nos apercebendo então como estes seres espirituais que, cessada a vida no corpo físico, adentrarão o mundo espiritual, que é um mundo verdadeiro, a vida espírita. Passamos então a realizar em cada um dos nossos dias, dentro das pequenas missões que temos, ou das variadas tarefas que precisamos cumprir, muito além do intrincado de coisas que realizamos, de uma rotina prática e diária de coisas, para realmente realizarmos aquilo também que representa o alimento do espírito, aquilo que efetivamente vai nutrir o nosso ser. Então respondeu ela, apenas um dia de cada vez. Ontem já passou. O que fizemos ontem já passou. Aquilo que está no passado fez parte de um projeto que nos trouxe até hoje, de uma caminhada que nos fez chegar até aqui.
Então, naturalmente, o nosso passado, se é um passado distante de outras reencarnações, de um passado, né, das chamadas vidas transatas, nos trouxe até aqui. Mas também desse passado, do dia de ontem, do mês passado, dos anos anteriores, desta atual vida que estamos vivendo, desta atual reencarnação. Mas o passado, ontem, já passou. E o amanhã ainda não chegou. Este amanhã que nós nos preocupamos e que muitas vezes ansiosamente queremos enxergar, saber o que está por vir, o que está por detrás da curva, né? O que será depois, o que será de mim, o que será do outro. Então são indagações, perguntas que nos fazem questionar e às vezes nos deixam preocupados. E estando preocupados, procuramos preencher todo esse espaço, muitas vezes com coisas materiais, do cotidiano, as coisas externas, que vamos fazendo e repetindo esta ação de modo a suprir as nossas necessidades de sobrevivência, tanto quanto os nossos medos, as nossas fobias, as nossas neuroses. Então são questões ou questiúnculas próprias, internas, que brotam do nosso psiquismo, brotam do nosso quadro emocional e que precisamos de resposta. E essas respostas estão dentro de nós. Então é quando ela diz, apenas um dia de cada vez. Ontem já passou, amanhã ainda não chegou, eu só tenho hoje para amar Jesus. Este hoje, então, como dia importante das nossas vidas, desse dia que estamos vivendo, desta hora que estamos vivendo agora, deste minuto em que estamos respirando, sentindo, percebendo, identificando, ouvindo. Então, os sentidos que nós temos, né, corporais, da visão, do olfato, da audição, do tato, do paladar, que nos dão a participação da nossa vida no mundo físico, levando-nos agora a este tempo ao desenvolvimento de outras potencialidades para a busca de um sexto sentido, o sentido do espírito, da consciência do espírito, né? E se apercebe que esta vida transitória, terrena, por ser passageira, nos permite aproveitar muitas coisas, faz parte desse nosso processo de crescimento, do desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, emocionais, sentimentais, psicológicas e espirituais. Mas tanto quanto nós nos conscientizamos deste processo, cada manhã ganha um valor diferenciado. E aí o ontem realmente já passou e este amanhã ainda não chegou. Uma outra questão apresentada a ela é no que ela considerava ser o amor. Senhora, o que é amar? E ela então respondeu, amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Olha a importância do viver e do respirar. E a respiração, né, como o elemento importante que mantém o nosso corpo, né? Nós respiramos, estamos respirando agora, isto é a vida. E quando chegamos nesta reencarnação, saímos do ventre materno, né? Aquele movimento da percepção do mundo externo. Amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Então nós nos aproveitamos destas 3 respostas dadas por Madre Teresa de Calcutá, nesse jornal A Voz das Misericórdias, para compreendermos então que dentro da estruturação deste ser consciente, nós precisamos desenvolver o que se chama maturidade psicológica do ser. E nós amadurecemos quando questionamos, mas também nos respondemos ou buscamos essas respostas. As respostas que a vida tem em nosso derredor, né? Então manter a conexão, os olhos abertos, os ouvidos abertos, agora para uma outra escuta, para um outro tipo de escuta, para um outro tipo de visão, que são as percepções da alma. A identificação daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, daquilo que sentimos, e que pode ser importante para a construção deste ser que nós queremos ser.
porque somos seres imperfeitos, porque estamos em construção, né? Distante até de uma visão da época em que os seres perfeitos eram seres pecaminosos, os seres que somente erravam. Os seres imperfeitos são seres inacabados. E muitas coisas, a grande maioria delas que fazemos nesta condição de seres inacabados. Mas na condição de seres que estão se construindo, se reconstruindo. Então este ser consciente, conforme amadurece, vai se desapegando de muitas coisas, de muitos jeitos. Não o desapego material somente, de objetos, de coisas, de alguém que não fica preocupado com as coisas da matéria e que não tem apego às pessoas, mas o desapego de antigos modos, de antigos jeitos de ser. Queremos ser estes seres melhores, mais felizes, positivos, ativos, produtivos, tendo os olhos voltados à eternidade. Nós encontramos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo, um item, né, que Kardec colocou de um preceito socrático, que ele diz: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, se nós já nos conscientizamos que somos estes seres imortais, vamos então cada vez mais ter os nossos olhos voltados à eternidade, cumprindo esta rotina prática e diária de coisas, também suprindo as nossas necessidades de sobrevivência, as necessidades primárias ou primeiras, né, dos mecanismos da nossa vida física no mundo e que nos mantém aqui reencarnados, mas sabedores de que após o decesso do corpo físico, retornaremos à vida espiritual. E aí o que o espírito levará consigo? O patrimônio da alma, o patrimônio do ser, que os ladrões não roubam, que as caças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Então é dentro disto, deste processo de amadurecimento e de desapego do ser, é que nós vamos nos conscientizando cada vez mais e nos apercebendo de que a vida é para ser vivida, mas que neste intrincado de coisas que fazem parte da nossa natureza biológica, orgânica, física, como seres espirituais, imortais, precisamos então colocar nos nossos conteúdos vivenciais estas coisas do espírito. E para tanto precisamos nos autoconquistar. O que representa esta autoconquista? Quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e quando vamos então nos apercebendo diante da própria grandiosidade da vida, do que Deus nos permite viver, o que é possível dentro deste significado real da nossa existência. O significado real de cada dia, de cada momento vivido, de cada atitude nossa, o despertamento da nossa condição de seres físicos, mas imortais, seres espirituais. Como realizarmos então esta autoconquista? A conquista de nós mesmos. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, considera que a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Então, esta autoconquista, fazendo parte deste processo em que precisamos cuidar deste nosso querer. Qual é o nosso querer atual? O que efetivamente estamos querendo, o que efetivamente estamos buscando? Este nosso querer tem a ver com esta busca, com as perguntas que fazemos, né? Não pela curiosidade banal de perguntas que fazemos a toda hora, a todo instante,
porque vivemos este mundo material cheio de conexões, né, que nos colocam diante das informações e que muitas vezes queremos saber. Mas esta busca do querer saber, de um verdadeiro conhecimento das coisas, né? Então, qual é o nosso querer? O querer que está ligado à vontade do ser existencial, que querendo viver uma vida diferente, querendo ser um ser diferente, passe então a viver a sua vida conforme agora este seu aprendizado, essa sua tomada de consciência. Então o ser vai se conscientizando, começa a trabalhar o seu querer para que ele seja um querer real, daquilo que lhe interessa, daquilo que lhe importa, daquilo que é necessário, daquilo que é essencial e que vai se transformar em prioridade na sua vida. E é quando então nós começamos a elencar essas prioridades baseadas naquilo que nós consideramos, a partir de então, essencial, necessário e importante nas nossas vidas. Porque são muitas as nossas fomes. A fome do ser, ou as fomes de ser, de sermos identificados, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos, de sermos valorizados, de sermos amados, de sermos vistos, de sermos notados, de sermos identificados. Esta é a essência das fomes do ser, que é um ser psicológico, de um ser emocional, que trabalha, tanto quanto trabalhamos, as nossas fomes internas, as nossas carências, né? As nossas lacunas existenciais. Então, a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser. Então, o que efetivamente queremos ser dentro desta nova proposta que seguimos, sabedores de que somos seres imortais, viandantes do passado e que estamos construindo o nosso futuro e buscando um porvir mais feliz, precisamos deste hoje, do agora, nesta proposta metodológica, sistemática, de semearmos nos nossos próprios corações estas novas atitudes, ou as atitudes renovadas de um ser que quer ser diferente, melhor e feliz. E ela diz então: a conquista de si mesma está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar. Este triunfo que tem como caminho o esforço. O esforço que requer de nós dedicação, muitas vezes sacrifício, abrir mão, conceder, entender, compreender, entender a vida, compreender o outro. E vamos então percebendo que a vida é esta sequência de circunstâncias ou de situações criadas por nós, geradas pelos outros, mas nos quais temos nós a vontade, o desejo, o impulso. E nesse uso da vontade, colocando o nosso pensamento e o nosso sentimento em favor disto, realizaremos este nosso progresso. Então todos nós intencionamos este progresso espiritual. Queremos triunfar, queremos progredir, queremos evoluir, ir à frente, ir adiante. E esse progresso depende então desse esforço. Sem o esforço da busca, não há a alegria do encontro. Uma busca interna, uma busca emocional, uma busca psicológica, uma busca sentimental. A transformação moral que faz com que internamente enfrentemos esta luta chamada a luta da dualidade existencial. Da busca do certo, embora nos percamos às vezes em passos errôneos. Da busca da paz, embora algumas vezes os deixemos permear pelas atitudes de guerra consigo mesmo, de guerra com o outro, da guerra das relações, dos conflitos, das disputas. Momento em que queremos atingir a luz, mas ficamos ainda ensombreados ou perdidos nas chamadas sombras individuais e coletivas que fazem parte ainda da natureza humana e da nossa vida na Terra, mas cujo papel nosso
é de fazer com que estas sombras desvaneçam, aos poucos desapareçam e possa surgir a nossa luz. Por isso Jesus nos disse: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Acender a luz em nós, para que esta luz norteie o nosso caminho. E tanto quanto queremos o bem, as atitudes no bem, mas precisamos ainda nos auto-enfrentar diante das nossas atitudes que nos convidam ao pessimismo, à derrota, ao melindre, ao egoísmo, ao orgulho, a essas disputas, ao ódio, ao rancor, ao ressentimento. Então, a todo instante, diuturnamente, somos convidados pela vida ao progresso, à evolução, ao triunfo. E o nosso esforço é de trilharmos este caminho, saboreando o que a vida nos permite saborear diante da própria existência, do gosto de viver, de estarmos vivos, reencarnados, para realizarmos este projeto maravilhoso da nossa ascensão, da nossa evolução na busca da perfeição, mas que exige o esforço, apararmos as arestas, cuidarmos dos pontos nevrálgicos, cuidarmos dos nós da alma, daquilo que nos incomoda, daquilo que em nós não vai bem, daquilo que nós queremos fazer desaparecer, né, de nós, da nossa própria realidade existencial. Então ela diz: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Não somente diz ela desta morte existencial, embora realmente sejamos nós espíritos imortais, jamais iremos morrer, né? Embora o corpo físico descerá à terra no processo da morte biológica, mas da morte chamada existencial, da morte interior, da morte psicológica, da morte da alegria, quando nos deixamos mortificar diante das nossas próprias atitudes, que nos conduz às vezes ao erro, ao tropeço, ao desalinho. Então vamos nós percebendo que o viver é aproveitar deste gosto, desta ajuda misericordiosa que verte do alto, desta concessão divina que é a vida, que é a reencarnação, da proteção de Jesus, que é o nosso guia e modelo, nosso mestre, como colocado por Deus ao nosso lado e governador espiritual do planeta Terra que é, para nos embalar em cantigas suaves de amor e de paz, sendo para nós a companhia certa dos nossos momentos incertos, sendo para nós este roteiro sublime que nos conduz ao estado de paz, quando nós não nos sentimos bem. E é quando então nós nos permitimos levar por essas cantigas suaves de Jesus, nos envolvendo, nos embalando, nos carregando muitas vezes no colo, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dificuldade, que todos temos, porque, como se costuma dizer, somos humanos, seres imortais, mas vivendo uma experiência humana, material, física. E somos atingidos então pela nossa própria realidade existencial, neste confronto conosco mesmo, do ser que queremos ser, mas do ser que ainda somos. Ligados a um passado, ansiosamente querendo enxergar o futuro e muitas vezes deixando de aproveitar o presente, o valor de cada instante. Então a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Então esta conscientização deste ser, que vai aos poucos se construindo, se remodelando, se refazendo, e vai buscando na vida as alternativas que tem, e elas são múltiplas, são muitas,
Porque Deus, através da própria natureza e da convivência no mundo, nos permite encontrar estas alternativas nobres, saudáveis, muitas delas, e na sua grande maioria, existentes dentro de nós, dentro da nossa própria condição de gênios criativos, o uso da criatividade, do pensamento, do despertamento, da busca de novas respostas, de novas estratégias, este aparelhamento então cerebral, mental, psicológico, psíquico, que nos faz pensar, escolher, decidir, optar, redimensionando a vida e buscando dentro das explicações da vida, da nossa relação com o mundo, um caminho a seguir. E nós temos este caminho a seguir com Cristo, com Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, aparando as nossas arestas, cuidando das nossas mazelas, respondendo às nossas queixúnculas, tratando as nossas neuroses, cuidando dos nossos medos, das nossas fobias, dos nossos estados psicológicos alterados, emocionais. Vamos então nos cuidando, sendo cuidados pela vida, por Deus, por Jesus, e vamos percebendo que temos, cada um de nós, um papel dentro da nossa própria realidade existencial. Existimos. Deus nos criou. Estamos aqui. A vida é para ser vivida. E ela precisa ser vivida com este bom gosto do viver. Esse desejo firme, resoluto, de irmos à frente, de continuarmos caminhando, mesmo nas noites escuras, mesmo nos dias nublados, mesmo nos períodos frios, ou nos períodos desérticos da alma. Precisamos continuar caminhando com fé, com coragem, com esperança, despertando a nossa consciência para a conquista destas virtudes, as virtudes essenciais à criatura humana, e que nos darão então a condição de seres esperançosos, otimistas, preparados para este novo tempo, o tempo da regeneração, de espíritos regenerados que vão se regenerando mediante as suas escolhas mais felizes, as suas oportunidades aproveitadas dentro daquilo que Deus nos possibilita viver e que nós vamos entendendo como sendo o melhor caminho a seguir. Então, este roteiro que a doutrina espírita nos oferece, a partir dos pressupostos básicos da doutrina espírita, da crença em Deus, da crença na imortalidade da alma, da crença da comunicabilidade dos espíritos, da crença da pluralidade das existências na reencarnação e da crença da pluralidade dos mundos habitados. São princípios básicos, pressupostos básicos, que vão nos dando dentro desse significado filosófico a razão da vida, de nós existirmos, de por que estarmos aqui, mas sabedores de que não somos deste mundo. E que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, a vida espírita. E que para lá estamos nós também nos encaminhando, como os nossos entes queridos, muitos deles já se foram, nos antecedendo nesta grande viagem para o outro lado da vida, onde então faremos uma análise, uma avaliação das nossas experiências, dos caminhos tomados, das perguntas que fizemos, das respostas que demos, das respostas que encontramos, destes caminhos que palmilhamos, dos dias que foram vividos, das noites que foram vividas e de que modo vivemos a nossa vida. Como aproveitamos esta nossa presente reencarnação, que Emmanuel chama de bênção do recomeço. Então, a reencarnação, como bênção do recomeço, nos dá a oportunidade, cada manhã, para recomeçarmos, cada dia, o nosso hoje, o nosso presente, o nosso aqui, o nosso agora.
Deus nos concedendo então estas oportunidades sacrossantas, que nos revigoram, que nos fortalecem. E aí, quando vemos no alto dos céus o brilho do sol, quando percebemos os pássaros gorjeando, cantando e correndo célere, quando sentimos a brisa suave que toca os nossos corpos, quando estamos diante de um lago, de um rio ou diante do mar, quando temos a presença de uma criança, de alguém, ou até de um animal, quando vamos então percebendo, identificando a vida à nossa volta e percebendo que Deus nos dá todas as condições para vivermos bem e buscarmos o nosso bem na vida. Este é o ser consciente, que vai se conscientizando da sua realidade, vai se conscientizando do valor da vida, do valor de cada instante, e vai se conscientizando que é resultado de um projeto divino, porque Deus, quando nos criou, estabeleceu-nos a todos nós este caminho de luz, que nós atingiremos um dia numa condição de felicidade real, de felicidade eterna, mas como resultado da nossa autoconquista e dos caminhos que palmilhamos mediante as escolhas que fazemos. Que me virá? No ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu. É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo e ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz a todos e vamos nesse instante fazer a nossa prece. Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos envolvem neste clima de fraternidade e de paz, nós agradecemos por este momento que a nós é concedido, a fim de que, uma vez mais, possamos nos sentir protegidos pela graça divina. Rogamos, Senhor, pela humanidade, pelos nossos irmãos do caminho, por todos que enfrentam jornadas difíceis, não só por este momento da pandemia, mas pelas dores físicas, pelos diversos doentes e pelas diversas doenças, por todas as enfermidades, não só as do corpo, mas as enfermidades da alma, do coração. Nós rogamos por estes nossos irmãos, sabedores de que a proteção divina de todos cuida, e os mensageiros do bem continuam então ao nosso lado, nos favorecendo o caminho, nos alertando, nos inspirando, nos ajudando a fazer esta caminhada, onde estamos buscando cada vez mais a luz e nos aproximarmos de Deus. Nós então, por tudo, te agradecemos e neste instante damos graças, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelas suas palavras, tanta serenidade para poder falar,
Então, nós agradecemos com profunda alegria de ter podido contar com o Senhor nessa manhã, nesse dia. Nossa gratidão. Obrigado, Carolina. Eu agradeço a todos. Todo mundo está colocando comentários aqui, agradecendo o Senhor, que gostaram. Então, depois o Senhor dá uma lida. Tá bom. Bastante Oi. legal ler os comentários. Que bom, fico feliz. E assim, então, nós encerramos mais uma semana de transmissões. E eu já convido vocês para terça-feira, nós retornamos com outra live. E na terça o tema vai ser perturbações espirituais e obsessão, com o nosso companheiro do Divino Mestre, o André Luiz. E aí na quarta vai ser o tema Dom de Curar, com o Luciano. No sábado, o José Carlos vai falar sobre a perda de afetos. E no próximo domingo, o Will vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Então fica o convite para todos vocês poderem acompanhar as transmissões na próxima semana. Nosso muito obrigado novamente ao Senhor, a todos vocês que nos acompanharam. Nós desejamos que todos tenham um ótimo domingo e até terça-feira. Uma boa semana a todos.